Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer um ensinamento da parte de Paulo. Eu vou ler o texto e vamos analisar juntos o que podemos aprender com a Bíblia e com Paulo, o apóstolo Paulo. E aí eu queria que vocês refletissem juntos comigo, para ver se chegamos a uma conclusão no final, certo? Vem com o tio Fera, que nós vamos estudar a Bíblia. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do tio Fera a crescer. Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa em interpretar textos, principalmente os textos bíblicos. E olha que a Bíblia está escrita em português. Mas por que isso acontece? Porque muitas pessoas são analfabetas funcionais. O que é isso? Elas estudaram, mas elas estudaram apenas para aprender a ler e escrever. Elas não conseguem interpretar um texto. Então nós vamos interpretar um texto aqui para assim as pessoas poderem entender que não tem mistério. E existem cursos que você pode fazer de interpretação de texto. Também existem EJAs ou, supletivos que as pessoas fazem de graça e que conseguem reverter esse problema. Vem comigo que nós vamos analisar 2 Coríntios, capítulo 12. Começando por ler o capítulo inteiro, certo? Por que não se lê um versículo solto? Porque versículo solto é pretexto para heresia. Então a gente lê o capítulo inteiro para poder entender todo o contexto ao qual o autor está falando, certo? Então, em 2 Coríntios é um encontro de Paulo com o Criador. Então Paulo, ele começa a se analisar, fazer uma autoanálise, uma análise dos seus erros, que os crentes deveriam fazer. Mas, bora lá. 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações de alma. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, e ao o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, ele não jura por ele, ele não fala por ele, ele fala pelo Criador, ele deixa na conta do Criador. Ele está dando testemunho, mas ele não se gloria. Ele começa falando, não convém gloriar-me. Ou seja, aquele crente que é soberbo, que usa do título, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou isso, aquilo, outro, ele está errado, porque na verdade o próprio Paulo fala logo no início, já vai logo uma tapa na cara, que é justamente isso, não convém gloriar-me, ou seja, não convém, a glória é do Criador. Aí depois ele fala, conheço um homem em Cristo, ele fala, conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, mas ele fala de um testemunho. Então ele diz, se é no corpo não sei, se é fora do corpo não sei, o que aconteceu, que ele foi ao terceiro céu. E aí ele diz, não cabe a mim, mas cabe a Yahweh, ao Criador, saber. Então se eu estou mentindo, o Criador vai dizer, Paulo está mentindo. Se eu estou falando a verdade, o Criador vai testificar. O Espírito Santo hoje em dia faria a mesma coisa, certo? E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, o Criador sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele ouviu da boca do Criador. Ele esteve na presença do Criador, entende? De forma espiritual. O espírito dele foi até o terceiro céu. O espírito dele foi até a sala do trono. Todas as vezes que nós oramos, que nós
conversamos com o Criador, nós, o nosso espírito, o Espírito Santo, a nossa alma, nós vamos até lá, nós nos transportamos para lá. E não precisamos ir materialmente, tipo de corpo presente. Iremos em forma espiritual e lá aprenderemos com o Criador. Entendeu? Deixa eu baixar aqui. Se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque darei verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele não se gloria, também não seria nécio. O que é nécio? Nécio seria um mentiroso. Mas ele diz que não seria nécio porque ele fala a verdade. Porém, para que ninguém cuide de mim. Ou seja, para que ninguém o aponte, para que ninguém diga que ele é verdadeiro ou mentiroso. Ele deixa na conta do Criador. Todo testemunho tem que ser assim. Você deixa na conta do Criador. Você não puxa a glória para você. Porque tem pessoas que dão testemunho e a glória é da pessoa. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque aconteceu assim, porque não sei o que e tal. Deixa a glória com o Criador. Entendeu? Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que seria o espinho na carne de Paulo, que todo mundo fala? Ele fala aqui no capítulo, ele diz, para que não me exaltasse, ou seja, tem um motivo para ele ter aquele espinho. É uma limitação, é algo que o faz lembrar que ele é sempre pecador, para que ele não se ache acima dos outros, para que ele se ache sempre o menor de todos, para que ele possa pregar o Evangelho colocando tudo na conta do Criador. Não é ele quem faz, é o Espírito Santo, não é ele quem faz, é o Criador. Então ele fala, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ou seja, para que vocês saibam o que é este espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E aí a gente sabe que o espinho na carne de Paulo era o quê? Era justamente um mensageiro de Satanás que toda vez que Paulo pecava, toda vez que Paulo era soberbo, toda vez que Paulo era hipócrita, o mensageiro de Satanás passava na cara dele. Dizia, Paulo, deixa da tua hipocrisia. Paulo, e aí ele se corrigia, ele parava com a hipocrisia, ele parava com todo esse problema dele e ele seguia corrigindo os seus erros. Então foi necessário para o amadurecimento de Paulo. Ou seja, o espinho na carne não era uma doença, não era um pecado, eram vários pecados. Toda vez que Paulo pecasse, Satanás passaria na cara dele. Satanás tinha autorização, o mensageiro de Satanás teria autorização para passar na cara de Paulo. Também não é um demônio que está em Paulo, porque Paulo tinha o Espírito Santo. É o fato de que esbofeteia, então está do lado de fora. O que é esbofetear aqui nessa questão? É que Paulo está dizendo que ele passava na cara de Paulo. Porque esbofetear é bater no rosto, na face. Então ele fala na cara de Paulo. Paulo, você é hipócrita. Paulo, você está pecando. Paulo, você cometeu aquilo. Então Paulo se corrigia. Entendeu? Acerca do qual 3 vezes orei a Ial para que me desviasse, para que se desviasse de mim. Ele pediu ao Criador para que tirasse esse demônio que passava na cara de Paulo. Só que o Criador disse que até então não era necessário. Aí o Criador vai ensinar a Paulo como é que lida com isso. Certo? E disse-me, aí o Criador responde a Paulo, e disse-me, ou seja, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Yahshua. Ou seja,
o que é que o Criador fala? Paulo abandona a lei de Moisés. Você, sendo judeu, não precisa mais vivê-la. E aí a gente entende com o texto que Paulo carregava uma culpa, porque Paulo era perfeccionista. Então Paulo ele queria chegar na estatura de Cristo, de Yahshua. Paulo queria ser logo o tal, Paulo queria. Só que o Criador sabia que Paulo ia se exaltar, que Paulo ia se achar melhor do que os outros. Paulo, no início do capítulo, está descrevendo a sua experiência e o que ele aprendeu. Ele aprendeu que tem que baixar a bola. E aí justamente é quando ele fala: a minha graça te basta, Paulo. Experimenta a graça, porque o Espírito Santo vai retirar de você aquilo que não me agrada. Descansa, relaxa, que uma hora este demônio vai parar de te esbofetear, vai parar de passar na sua cara, porque aí você vai crescer e vai atingir a estatura do varão perfeito. Entendeu? E aí é por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Yahshua. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque Paulo agora entende que quando ele deixa o Espírito Santo trabalhar, ele se torna forte. Porque justamente quando ele enfraquece, quando Paulo peca, mas ele se arrepende e ele fica fraco, o Espírito Santo atua. Então não precisa mais de um demônio passar na cara de Paulo. O próprio Espírito Santo vai retirando de Paulo. Então, o que é que aprendemos com isso? Aprendemos justamente que Paulo tem que viver pela graça, assim como nós. Paulo está pregando a graça, tanto que é explícito neste capítulo, quando ele fala, quando o Criador fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é isso? É que quando nós pecamos e nos arrependemos, mas para que isso aconteça, o que é necessário? Que nós venhamos entender aonde estamos errando. Então, primeiro o Espírito Santo explica, depois ele retira e nós não voltamos mais a cometer tais erros. Bem, galera, esse é o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Tio Fera.